Hoje nós vamos falar sobre as palavras de fé. Eu creio que todos nós, algumas vezes, quando são grandes os desafios que nós passamos, que precisamos enfrentar, às vezes até imaginamos que Deus nos esqueceu. Ou ainda, acreditamos que diante das dificuldades, somos injustiçados, não somos merecedores daquelas situações difíceis que nos ocorrem. São realmente momentos desafiadores, às vezes extremamente difíceis, em que nós nos sentimos desamparados, chegamos a duvidar da existência de Deus. E nesse momento, muitos dizem perder a fé. Mas como podemos definir o que é ter fé? Segundo um grande instrutor espiritual, a fé é um sentimento que nos conecta com os poderes de Deus. Acima de qualquer crença religiosa, porque a fé, independe da crença religiosa, é esse sentimento íntimo que nos põe em contato com Deus. Então, ter fé é entregar o nosso destino ao nosso Criador, certo de que o que Ele nos der, seja dor, seja alegria, seja pobreza, riqueza, seja saúde ou doença, é por nosso bem, porque tudo servirá para o aprendizado da nossa alma, do nosso espírito. Ter fé é ter a confiança de que nós não estamos sozinhos, que se uma porta se fecha, com certeza outra vai se abrir. Se a direção da nossa vida está incerta, se nós estamos sem direção, há acima de nós alguém que nos ama e vai nos direcionar para a melhor decisão. É a certeza de que a providência divina está velando por nós. Fortalecer a fé, porque muitas vezes a nossa fé é incipiente, a nossa fé é fraca, mas fortalecer a nossa fé depende de nós mesmos. Quando nós procuramos conhecer os fundamentos da lei divina, e então aceitar a existência de um poder superior que chamamos Deus, quando aceitamos a existência da alma que vive em nós e que evolui indefinidamente, quando aceitamos que há uma continuidade nas relações entre os seres, todos os seres da natureza, nós vamos nos convencendo de que Deus é o mesmo para todos. E que esse Deus é soberanamente justo e bom. E nada pode querer de injusto, que o mal que pode vir nunca é de Deus, é sempre dos homens, é sempre de nós mesmos que esse mal emana. Muitos dizem não ter fé, porque não podem ver a Deus, não conhecem Deus. Essa divindade não tem forma. Como que eu vou ter fé em algo que eu não vejo, que eu não conheço? Mas a prova da existência de Deus está por toda parte. Se olharmos a natureza ao nosso redor, a beleza das plantas, a grandeza do mar, o infinito do céu, a perfeição do nosso corpo, a perfeição daquelas formas mais insignificantes dos insetos, daqueles animais, às vezes unicelulares. Tudo isso nos atesta a grandeza e o poder de Deus, nos atesta a presença de Deus em todo o universo. Nem sempre, na nossa pequenez, nós conseguimos compreender
os desígnios divinos. Mas se nós temos fé, confiamos que tudo se encaminha conforme a soberana vontade do Pai. Nós não podemos ter certeza se uma doença que nos acomete vai ter cura, se um desafio que nós estamos passando, se vai ter uma conclusão favorável. Nós não sabemos se teremos capacidade de enfrentar um momento de dor, uma grande perda, seja ela material ou afetiva. Então, nesses momentos em que não temos certeza, que a razão não consegue nos oferecer respostas que possam confortar o nosso coração, quando os porquês não são respondidos, é quando nós necessitamos da fé. Ela é o que vai nos amparar, é o nosso sustentáculo. Não aquela crença simples em certos dogmas religiosos, mas a fé que se apoia no conhecimento das leis divinas. Nós precisamos saber por que temos fé. Senão a fé vai ser uma fé cega, sem bases onde se apoiar. E aí, quando a fé é realmente fortalecida pela razão, sabemos por que temos fé, por que acreditamos, diante de qualquer adversidade da vida. Porque as adversidades, são imprescindíveis para o nosso aprimoramento espiritual. Então, diante de qualquer adversidade, se temos fé num poder acima de nós, nós temos mais coragem para passar por elas, somos mais pacientes, confiantes, resignados, suportamos os golpes que nos vêm e convertemos esses golpes em aprendizado. Porque a fé nos traz essa serenidade, mesmo diante das dificuldades e do sofrimento. Jesus, ele destacou a importância da fé, afirmando que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, e dizem que o grão de mostarda é o menor grão que existe, Jesus usou essa imagem do grão de mostarda para nos dizer que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, ela seria suficiente para mover montanhas. Querendo nos dizer que tudo é possível à pessoa que crê em Deus. Que as montanhas são as próprias dificuldades que se nos apresentam. E que se nós tivermos fé, nós conseguiremos removê-las. Quando curava, o Mestre Jesus esclarecia que aquele doente tinha sido curado devido à fé. E a fé, a gente percebe que é uma força ativa, é uma força de atração, atrai sobre nós o socorro divino. Se tivermos fé, esse socorro vem ao nosso encontro. No Evangelho de Marcos, há uma passagem que retrata bem isso. Ele nos fala sobre uma mulher que havia 12 anos sofria com hemorragias constantes. E por isso, ela era afastada do convívio das outras pessoas. Ela era, naquela época, a mulher, nesses dias de menstruação, era considerada impura. E ela tinha essa menstruação constante durante 12 anos. Então, ela sofria muitas humilhações. Quando ela soube que o mestre estava próximo daquele local onde ela vivia, uma grande esperança nasceu no seu coração. E ela decidiu que iria procurá-lo. No dia em que ele passou por onde ela vivia, centenas de pessoas acompanhavam Jesus. Porém, aquela mulher fraca, anêmica, não se deixou abater pela dificuldade. Quando o mestre se aproximou, mesmo sofrida, ela se aproximou dele, e como eram centenas de pessoas que o rodeavam,
ela conseguiu tocar somente a parte inferior da túnica de Jesus. E no mesmo instante, Jesus virou para trás e perguntou: quem foi que me tocou? E os discípulos falaram com ele: mestre, como que nós vamos saber? Olha a multidão que te rodeia. Porém, aquela mulher, se sentindo curada, ela se jogou aos pés de Jesus e gritou: fui eu, Senhor, porque eu sabia que tocando a sua veste, eu poderia recuperar a minha saúde. Jesus virou para ela, se dirigiu a ela com toda a ternura, com toda a bondade, e falou: filha, tua fé te salvou. Vai em paz, estás curada do teu mal. A fé ardente que aquela mulher possuía atraiu o poder curador de Jesus, promovendo a sua cura. Não foi necessário nem que Jesus a tocasse. Simplesmente a atração entre a fé e o poder curador de Jesus. E nós precisamos lembrar que a prece é um ato de fé. As palavras pronunciadas ou mentalizadas no ato da fé, da prece, nos ligam a Deus, que podemos, através dessa prece, adorar, agradecer, pedir a Deus aquilo que necessitamos. A gente brinca na evangelização infantil com as crianças que a prece é o telefoninho que a gente usa para falar com Deus. E realmente é através da prece que fazemos a ligação direta com Deus. Quando oramos, segundo os nossos benfeitores espirituais, dizem que quando oramos, o nosso pensamento é como um raio luminoso que se projeta no infinito e vai tocar aquelas regiões de luz de onde chegam as bênçãos do Senhor até nós. E a prece desenvolve, aumenta, fortifica a nossa fé, mas ela precisa ser um impulso espontâneo do nosso coração. A prece, ela tem que ser sentida. E além de ser sentida, nós precisamos viver de acordo com ela. Porque se pedimos a Deus que perdoe os nossos erros, nós devemos também saber perdoar o erro dos outros. Se pedimos a Deus que nos livre do mal, é nosso dever procurar não praticar o mal. Se oramos a Deus e pedimos que não nos deixe cair em tentação, precisamos também resistir a todas as tentações quando elas se apresentam em nossa vida. Se rogamos a Deus que nos dê o pão de cada dia, nós precisamos providenciar que não falte pão àqueles nossos irmãos menos favorecidos, se isso estiver no nosso alcance, porque a lei divina nos convida, nos lembra, né, que aquilo que fizermos para nós, nós precisamos também fazer pelo outro. Que possamos fazer a nossa prece diária, que possamos viver de modo que os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos sejam coerentes com elas, para que possamos glorificar a Deus. Com o tempo, a rotina faz com que a nossa prece vire um hábito. E, às vezes, ela vai ficando até uma prece monótona, automática. E nós precisamos procurar um motivo justo, um objetivo para que possamos orar. Porém, se nós repararmos ao nosso redor, nós vamos encontrar inúmeros motivos para as preces diárias. Não vai ser difícil encontrar motivos, vai ser até muito fácil. Por exemplo, se nós sabemos que há discórdia numa família conhecida, vizinho, de um parente,
Nós podemos orar para que a concórdia volte a reinar ali naquele lar. Se há doenças, podemos orar para que volte a saúde. Se alguém desencarnou, nós podemos pedir para que o Senhor conceda a compreensão daquele espírito no novo estado em que ele vai viver. Se alguém passa por dificuldades, podemos pedir para que aquela pessoa consiga vencer as dificuldades. Nós podemos orar sempre que nós descobrirmos em nós um defeito. Pedir ao Senhor que nos ajude a corrigi-lo. E se percebermos que temos um vício, podemos rogar ao Senhor que nos conceda força, coragem, para que possamos ficar livre dele. E assim todo dia, todos os dias, nós podemos arranjar motivos nobres, dignos, para nos dirigirmos a Deus em nossas preces. E quando já tivermos desenvolvido em nós a fé viva, a fé racional, depois que tenhamos aprendido a orar com o coração, nós então conseguiremos um grau de felicidade, alcançaremos a paz que tanto almejamos. Nesses dias de hoje, que tantas misérias morais, materiais se apresentam, nós precisamos aprender mais sobre Deus, sobre as leis divinas, fortalecer a nossa fé nessa compreensão e que as nossas obras possam ser manifestação sincera e restrita da nossa confiança em Deus, para que possamos ser também exemplos àqueles que nos cercam de fé, mas uma fé viva e sincera ao nosso Pai. E assim, com sentimento de gratidão pela essa oportunidade de hoje, podemos refletir alguns momentos sobre a importância da fé, possamos fortalecer em nós esse sentimento a cada dia e vamos procurando retribuir tudo que recebemos nesse dia em forma de vibrações, vibrando intensamente para que a paz se faça em nosso planeta, vibrando por todo aquele que nesse dia ainda sofre com o karma da guerra, da fome, com o karma das intempéries da natureza, vibrando por aquele que nesse dia está carente de uma vibração de fé, de esperança, carente de um alimento, de um teto, carente de uma mão amiga, de um ombro onde possa se apoiar, carente de um lar, carente de uma família, vibrando pelos enfermos, estejam eles onde estiverem, todos possam receber a visita dos médicos do espaço, receber a medicação que alivia as dores do corpo, mas também as dores da alma, vibrando pelos lares, pelas famílias, vibrando pela nossa família, envolvendo nosso lar em intensas vibrações de paz, vibrando por aqueles familiares com quem temos maiores dificuldades, envolvendo esses familiares em intensas vibrações de amor, de fé, de esperança, vibrando pelas crianças, pelos jovens, vibrando pelos idosos abandonados, enfermos, deixando a vibração de muita luz, de muito amor, para que ela possa ser direcionada onde mais se faça necessário nesse dia. E se nos for permitido, que possamos vibrar por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico, espiritual, pelo nosso equilíbrio emocional, vibrando pelos nossos parentes, amigos e por aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados.
e damos graças a Deus, rogando a Jesus que nos abençoe. Que assim seja.